Vamos lá. Voltando aqui na aula de divisão celular, hoje a gente vai falar de um outro tópico dentro desse tema, que são as alterações cromossômicas. Então, é quando a gente tem algum erro de formação na formação do cromossomo e isso causa algum tipo de síndrome. Só para a gente iniciar, eu estou mostrando aqui o cariótipo de um homem e o cariótipo de uma mulher. O cariótipo é esse conjunto dos seus 46 cromossomos, tanto masculino quanto feminino, cada um com 46 cromossomos. Gameta masculino de espermatozoide, que carrega 23 cromossomos, por isso uma célula haploide, só tem um conjunto cromossômico. E o óvulo também é um conjunto cromossômico único, também é uma célula haploide, que também carrega 23 cromossomos. Quando existe processo de fecundação, eles se fundem e geram um novo indivíduo, uma nova célula que gera um novo indivíduo com 46 cromossomos. 23 de origem materna, que veio do óvulo, 23 de origem paterna, que veio do espermatozoide, então, do homem, certo? Falando das alterações, a gente tem 3 formas de alterações cromossômicas: a euploidia, a aneuploidia e a poliploidia. A gente vai se deter aqui na aneuploidia, que são as formas de alterações que podem acontecer no ser humano. Então, dependendo do número de cromossomos que ele altere, a gente muda inclusive a nomenclatura. A aneuploidia, então, ela altera o número de cromossomos no cariótipo, não o genoma inteiro do indivíduo, tá? Então, por conta de uma alteração que vai para mais ou para menos de 46, que é a normalidade do ser humano, a gente tem algumas alterações de nome, então trissomias, tetrassomias, monossomias ou nulissomias, tá? Então isso é importante saber, e isso é dentro de aneuploidia. A primeira síndrome que a gente vai falar é a síndrome de Down, que também é chamada de trissomia do 21 ou mongolismo. Mais de 90% dos casos de síndrome de Down são por trissomia do 21, mas existe um percentual pequeno de sindrômicos de Down, que é por outras 2 formas de erros genéticos, tá? Que a gente nem vai citar aqui agora, que a maioria dele é por trissomia do 21. Essas outras formas são formas mais brandas da síndrome, então são aquelas pessoas, aqueles pacientes que, por exemplo, trabalham normalmente em algum tipo de serviço de comércio ou qualquer tipo de serviço que outras pessoas façam parte, casam, moram sozinhos, tá? Tem um retardo mental bem pequeno, bem reduzido. O síndrômico de Down por trissomia do 21 é o síndrômico mais característico, tá? O cariótipo comum de um indivíduo com síndrome de Down por trissomia do 21 é 47A XY se for homem, 47A XX se for mulher. Por que isso? Porque essa alteração é no cromossomo autossômico. Lembra que eu falei isso? 22 pares autossômicos e um par sexual. Então, os 46 cromossomos do indivíduo aqui é que tem alteração. No par 21, ao invés de ser um par, é um trio. Então, ele tem um cromossomo a mais. Então, ao invés de ter 46 cromossomos autossômicos, ele tem 47, tá? E o par sexual é normal. Nada muda, tá? Se for homem é XY, se for mulher é XX, tá? Por que isso? O óvulo carrega sempre o cromossomo X e o espermatozoide carrega ou o cromossomo X ou o cromossomo Y. Então, dependendo do espermatozoide que fecundar esse óvulo, isso define o sexo do bebê. Então, a gente costuma dizer que é o homem que define o sexo da criança. Metade dos seus cromossomos, dos seus espermatozoides carregam X, a outra metade carrega o Y. Então, na hora da fecundação, dependendo de quem fecundar esse óvulo, que sempre carrega o X, isso vai gerar ou um bebê menina ou menino, tá? O que causa essa síndrome é um erro na distribuição dos cromossomos na hora da formação dos gametas, então, no processo de divisão celular, propriamente. Isso acontece muitas vezes com mulheres com idade avançada, com exposição a altas taxas de radiação, que a gente pode receber por uma série de situações diferentes, e também uso de drogas alucinógenas. Óbvio que também existe a possibilidade de surgir em mulheres que às vezes não estão incluídas nesse grupo aqui. O síndrômico por trissomia do 21 tem exatamente esse quadro clínico, bem característico. Baixa estatura, obesidade, olhos oblíquos, que são esses olhos puxadinhos, mãos e dedos curtos, prega simiesca, como se os dedinhos estivessem presinhos um no outro, retardo mental,
o homem é estéril e a mulher é fértil. Já a síndrome de Klinefelter é uma síndrome que só acomete os homens. Então, ele tem lá o seu cariótipo 44A XXY. Então, os seus cromossomos autossômicos, aqui, eles estão em 44, tá? Normais, tá? Não tem nenhuma alteração. A alteração é no par sexual. Então, ele tem um X a mais, tá? Em vez de ser XY, ele é XXY. O que isso causa no homem? Ginecomastia, que é desenvolvimento de mama, alargamento dos quadris, voz aguda, são características bem femininas, isso em consequência desse X a mais, retardo mental presente de leve a moderado, esterilidade por uma atrofia dos testículos e cromatina sexual presente nas células. Isso é uma característica que não deveria estar presente na célula de uma maneira geral. O retardo mental é comum em todas as síndromes, tá? Pode ser de leve a intensa. A síndrome de Turner é uma síndrome que só acomete mulheres, e aí o cariótipo dela é 44A-X0, também cromossomos autossômicos normais, tá? Só que o seu par sexual está faltando um X, tá? Então ela é X0. Então ela tem com isso baixa estatura, obesidade, pescoço alado. Pescoço alado é esse pescoço largo, tá? Muitos pelos pelo corpo, retardo mental moderado, esterilidade pela presença de ovários atrofiados e sem cromatina sexual nas células. Temos ainda a síndrome do duplo Y, que a gente também chama de supermacho, tá? Então o indivíduo tem um cromossomo, um par sexual XYY, cariótipo 44A, cromossomos autossômicos normais e alteração no par sexual, tá? Então ele tem um Y a mais. Então, a maioria dos homens são fenotipicamente normais. O que é isso? Fisicamente normais. Crescimento ligeiramente acelerado na infância. Então, tem uma estatura bem elevada. Um certo grau de hiperatividade, crises de fúria na infância e adolescência. Grande número de acne facial durante a adolescência. Essas questões têm a ver com as altas taxas de testosterona por conta do Y a mais. Isso leva a uma inclinação antissocial, aumento de agressividade. E existem as possibilidades de que alguns criminosos, como os serial killers, estupradores, tenham uma certa possibilidade de ter essa síndrome, tá? Existem alguns estudos que tentam explicar se existe uma conexão entre essas informações. Por último, a gente tem a síndrome do triplo X, que é a superfêmea. Também 44A, cromossomos autossômicos normais, só que ela também tem um X a mais lá no seu par sexual. Então, ao invés de 2X, ela tem 3. Mulheres com estatura geralmente acima da média apresentam genitália e mamas subdesenvolvidas. Então, não é porque ela tem um X a mais que ela é uma super mulher, é um mulherão, é uma mulher com corpo mais bonito, mais feminino, não é, tá? Então, partes sexuais femininas e mamas subdesenvolvidas, pouco desenvolvidas. Com também grau de retardo mental, puberdade precoce, então começa o processo de menstruação cedo, mas são férteis, tá? Então essas são as formas de alterações cromossômicas principais que a gente tem na espécie humana.